Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui e antes de nós começarmos o tema de Icônio, queria lembrar a vocês que na ordem em que o Espírito dirigiu Paulo e Barnabé, eles saíram de Antioquia da Síria, desceram para Seleucia, atravessaram o mar para a ilha de Chipre. Quando chegaram na ilha de Chipre, o primeiro lugar que eles pisaram foi Salamina. Atravessaram a ilha toda até Pafos. E de Pafos, eles atravessaram para Perge da Panfilha. Nós chegamos em Pafos e voltamos, não é? Mas porque são mais de 2000 anos depois, eles fizeram tudo a pé. E nós estamos fazendo o melhor que podemos, mas não dá para ir naquela ordem. Então, eles atravessam. Quando eles chegam em Perge, vai acontecer que João Marcos quer voltar para Jerusalém. Então, João Marcos deixa os dois e volta. Eles continuam a viagem agora só Barnabé e Saulo. E eles seguem de lá para eles sobem o Monte Taurus e andam fazendo uma caminhada dolorosa naquela época, com muita dificuldade, porque o caminho era horrível. Eles chegam a Antioquia da Pisídia, onde eles vão fazer, nós vamos ver amanhã, a grande pregação, e de lá eles são convidados a voltar, mas depois vai acontecer uma grande confusão por causa dos judeus que se levantam invejosos, não é? Impiedosos, perseguindo Paulo e Barnabé, e eles então têm que ir para Icônio, não é? Eles rejeitaram a palavra, então eles têm que seguir para Icônio. Eles foram expulsos do território e seguiram para Icônio. Então, Icônio é este lugar aqui onde nós estamos hoje. Amanhã nós vamos fazer Derbe, Listra e Antioquia da Pisídia. Então, agora eu convido quem está com a Bíblia para abrir a Bíblia no capítulo 14 de Atos. Atos, capítulo 14, onde está escrito assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gentios. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Esta cidade de Icônio, naquela época, era mais grega do que romana e estava na província da Galácia. Nós vimos uma ponte dos Gálatas, uma ponte da Galácia, lá no Bósforo. Eu perguntei para a nossa guia
se tinha ali alguma influência francesa, porque a Galácia é uma região que pode ter muitas cidadezinhas. Quando nós pensamos, o Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, nós pensamos uma cidade com um determinado povo, não era uma região, porque os franceses, eles vinham da França, eles eram da Galácia, da França, então eles fundaram ali, povoaram aquela região, era a Galácia. Então, esta cidade que nós estamos agora, Icônio, estava na província da Galácia, naquela época de Paulo. Eles, como nós vimos, prosseguiram sua viagem para o sudoeste pela Via Sebaste. Eu perguntei hoje para a moça se dava para a gente ver um pouco se o lugar que nós estávamos. Ela me disse que ali, a Via Sebaste, ela chegou até Tarso, mas era tão estreita que eles pararam de usar. Esta via que eles seguiram era uma via muito estreita, muito inóspita para ir, mas era uma estrada pavimentada que foi construída pelo imperador Augusto para ligar colônias militares à região de Listra e de Icônio. E aí eles, da Via Sebastia, eles pegam uma estrada para cortar caminho para chegar por terra a Listra. Paulo e seus companheiros viajaram a pé. Isso nós não podemos perder de vista. Da dificuldade, do empenho que eles tinham, da luta, do cansaço, da entrega daqueles 2 missionários, porque eles viajavam a pé. Paulo era um evangelista voluntário e a profissão dele era fabricar tendas para sua sobrevivência, não é? Ele era um artesão itinerante. Ele procurava conseguir o seu sustento. Ele trabalhava para o seu sustento. Se ele tivesse um mulo, naquela época, ia ser muito pior, porque ele ia ser obrigado a entregar o mulo para o trabalho do Império Romano. Porque naquela época, qualquer soldado romano carregando sua mochila, ele via você, ele podia dizer para você: tome, leve para mim. Vocês lembram quando Jesus Cristo estava caminhando para a cruz, que eles tiveram medo que Jesus Cristo não chegasse vivo na cruz? Eles chamaram um camarada que ia passando, Simão Sirineu, e disseram: carrega a cruz dele. Ele teve que carregar. Porque o que um soldado romano mandasse, você tinha que fazer. Então, se Paulo tivesse um mulo, seguramente ia ter que dar para um soldado romano. Por isso, era uma coisa que dava muita revolta no povo de Israel. Ter que servir dessa forma aos soldados romanos. E isso, a revolta era grande. Por isso que Jesus Cristo diz lá, em Mateus, no capítulo 5, 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém pedir para você carregar a mochila por 1 milha, carrega por 2. Por que fazer só aquilo que é obrigado? Às vezes nós somos tão pequenos, fazemos só aquilo que é obrigação. Passou dali, não faz. Isso é um tipo de escravidão. Chegou a minha hora, bato carteira e acabou. O patrão trabalhou, pagou por 8 horas. Não é? Uma moça lá da casa de Maria Marta caiu, quebrou a perna, ficou 2 semanas no hospital,
Depois teve que ser operada. Botou pino, botou placa, tudo dentro. Para onde ela iria? Morro do Dona Marta só tem rua, só tem escada, não tem rua. Pé inchado, levei ela para casa. Eu fui chamada. A senhora não tem que fazer isso. Trazer gente. A senhora assinou a carteira dela, ela tem que ir para o INSS. Patrão não faz isso, não. Eu disse, mas eu não sou patroa. Eu sou companheira de ministério. Porque enquanto eu estou trabalhando lá fora para ganhar oferta para trazer, eles estão aqui fazendo trabalho. Se eu tenho espaço na minha casa, como eu vou deixar uma pessoa na rua? Então eu vou fazer só aquilo que é minha obrigação. Isso se chama escravidão. Se alguém te pede para andar uma milha, anda duas. Dá mais, surpreende, vai além. Nós precisamos aprender a surpreender as pessoas. Não é? E é isso que eu quero lembrar aqui, que com certeza Paulo tinha que andar 5 a 6 horas diariamente, por muitos anos. Só nessa primeira viagem foram 2 anos. No final do dia, ele teria que encontrar um lugar para descansar. Alguma coisa para comer, sempre na beira de uma estrada, meus irmãos. Num lugar onde as pessoas que comerciavam, pobres, ficavam também. No mau cheiro, no desconforto, às vezes até lugar onde existia prostituição. O trabalho, ele entra em Icônio, e nós vimos que o trabalho na sinagoga de Icônio foi muito abençoado. Foi muito abençoado. Aqui a Bíblia menciona Paulo e Barnabé foram muito abençoados, e a Bíblia diz que veio a crer grande multidão. Era bom começar pela sinagoga, porque na sinagoga Paulo podia começar a falar do que o povo conhecia, do Deus de Abraão, das maravilhas do Deus de Abraão. Mas acontece que os judeus incrédulos, a Bíblia diz que eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios, a Bíblia diz contra os irmãos. A Bíblia não diz contra os judeus, mas contra os irmãos. Então, eles eram judeus. Em vez de eles protegerem os irmãos dos gentios, eles incitaram os gentios contra os irmãos deles. Nós vamos ver que aí começa uma perseguição que já tinha começado lá. A primeira grande, o levante, foi aonde nós estávamos ontem, não é? Em Pafos. Houve um levante e o nosso adversário, ele se levantou através de um tipo de crença nos astros, não é? Isso se chama feitiçaria, porque tudo aquilo que nos leva a querer saber o que está na mão de Deus se chama ocultismo ou feitiçaria. Então, Satanás usou a feitiçaria, pode ser astrologia, pode ser o que for, mas foi feitiçaria, era um mago, para impedir. E ele, Bar Jesus, ele se opunha frontalmente à pregação do evangelho, para que o procônsul Sérgio Paulo não aceitasse a fé. Aqui nós vemos um outro tipo. O inimigo agora mostra a outra face dele. Ele entra agora como sanguinário. Agora a perseguição parte até para o sangue. A Bíblia diz:
no versículo 4, no versículo 3, que eles se demoraram ali na cidade, falando ousadamente do evangelho. Mas o povo da cidade ficou dividido, mesmo Deus operando sinais e prodígios, o povo da cidade ficou dividido. Olhe que quem vem contra a pregação do evangelho é normalmente quem está mais próximo. Eu me lembro quando cheguei no Morro Dona Marta, as pessoas achavam que eu ia fundar uma igreja. Está aí uma coisa que nunca me passou na cabeça, porque eu sempre soube, não sou pastora, não daria conta de ser pastora, não tenho esse chamado, e eu recebi de frente a perseguição da Igreja Católica. Ameaças. Se dependesse daquela turma, os bandidos tinham me matado. Não é? Então você vê entre irmãos, os incrédulos contra os filhos de Deus, irmãos. Então, o povo da cidade ficou dividido. A cidade dividida, os que eram a favor dos apóstolos e os que eram contra os apóstolos, isso porque eles estavam incitados por um espírito de divisão. Divisão. Quando nós vemos a oração de Jesus Cristo falou, ele orou primeiro por si, depois ele orou pelos apóstolos ali que estavam com ele, depois ele orou por nós, por aqueles que viessem a crer pela pregação. Então, quando ele orou por nós, a tônica da oração de Jesus Cristo em João 17 é unidade. Unidade. Unidade não é uniformidade. Porque nós podemos estar todos vestidos com o mesmo uniforme e não sermos um. Unidade não é união. Porque nós podemos estar em união num lugar e não termos unidade. Unidade significa uma só coisa. Por exemplo, quando você pega uma maçã, é uma unidade. Se você morde, você feriu a unidade. Volta a maçã inteira para a sua mão. Você corta a maçã em 4 partes. Você dá uma parte para Naíma, uma parte para Karen, uma parte para Valéria, uma parte para a pastora Helena, cada uma recebeu 1/4. Não é, pastor? 1/4. Elas comem, cada uma come 1/4. De que forma você vai ter essa maçã inteira? Quando as 4 se abraçarem. Ali está uma maçã distribuída nas 4. Então aí você tem uma unidade. É isso, Jesus Cristo, quando orou por nós, ele orou por unidade. Ele disse: isto é o meu corpo. Meu corpo. Este pão vai estar dissolvido em vocês. Este pão vai ser o nutriente de vocês. Este pão vai estar daqui a pouco pela corrente sanguínea de vocês. Ninguém poderá separar este pão de vocês depois que vocês comeram. É assim que eu quero estar em vocês. Eu quero estar na sua corrente sanguínea. Eu quero ser o nutriente de vocês. Eu quero ser eu em todos vocês, em todos. Quando vocês se abraçarem, sou eu que estou. Mesmo você não estando abraçada, você está em unidade, porque o mesmo pão que ele comeu é o mesmo pão que ela comeu. Então, a unidade, você vê que o Espírito
Primeiro, ele ataca numa visão de ocultismo. Agora ele entra com espírito de divisão, porque a divisão enfraquece. Jesus Cristo disse: um reino dividido não se estabelece. Quando nós vemos o que tem entrado de feitiçaria na igreja, e esse foi o assunto de Pafos. Toma água benta, leva para casa. Isso é feitiçaria. Pega isso, essa folhinha, você vê que até hoje tem crente que chega no Jardim das Oliveiras, dá jeito de pegar uma pedrinha para trazer. Uma folhazinha que caiu da oliveira. Uma águazinha do Rio Jordão. Isso é crendice. Mas eu não vou condenar ninguém, não estou condenando, só estou dizendo que esse foi o primeiro aspecto da oposição. Aqui vem a oposição com divisão. E a Bíblia diz que surgiu um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades. O negócio agora foi para cima para os ultrajar e apedrejar, você vê? Agora a coisa está se tornando ódio. Ódio. Quando o espírito sanguinário entrou na terra, ele atingiu Caim, um dos filhos de Adão. Esse espírito entrou na terra e permanece. O espírito do derramamento de sangue. Uma pessoa apedrejada naquela época teria que ser despida para ser apedrejada até a morte. E aqui já veio o gosto de sangue na garganta daqueles irmãos. Por quê? Porque porque Paulo e Barnabé estavam pregando, anunciando o evangelho. Você vê que aquelas pessoas, qual é o motivo que elas tinham? Não tinha razão, mas o motivo era a incitação dos judeus impiedosos contra a pregação do evangelho. Aí a palavra de Deus diz aqui que eles descobriram que iam ser apedrejados. E a Bíblia usa um verbo aqui. Fugiram para Listra. Fugiram. Os judeus estavam muito incomodados com a eficácia da mensagem, não é? E eles não queriam apenas voltar a opinião pública contra eles, mas eles queriam cometer violência. E, para isso, eles foram às autoridades e buscaram a ajuda dos gentios. Mas Paulo e Barnabé fugiram para Listra. Essa questão de fugir, não é? Por que eles fugiram? Se a Bíblia diz que eles, dirigidos pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, chegaram em Chipre, chegaram em Salamina, foram para Pafos de lá. Eles estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, por que ele tem que fugir? Por que fugir? Olha, nós precisamos examinar um pouco a nossa fé. Porque, às vezes, nós exageramos e cometemos burrice. Você lembra? Tem um momento lá em Mateus 2, depois que os magos chegam na casa, encontram Maria com o menino, que eles se prostram, adoram, e em seguida eles entregam a oferta e voltam para a terra deles. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te,
toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O anjo aparece para José e diz para ele, foge. Porque Herodes vai procurar o menino para matar. Para quê? Qual é o problema? Se não foi o Deus que trouxe o filho dele? Deus pode todas as coisas, ou fugir coisa nenhuma. Deus é Deus para proteger o filho dele. Herodes que se dane, não é assim? Os nossos gritos de fé, isso não é fé. Quando não é idiotice, pode ser vaidade. Eu sou a pessoa da grande fé. Eu falo e aconteço, eu sou poderoso. Isso é fé na fé. Porque tem a fé morta, a fé demoníaca, a fé dinâmica e a fé na fé. Às vezes é fé na fé. Fulano, eu disse, acabou, está dito. Quem disse? Deus não podia livrar o filho dele de Herodes, mas o anjo disse, foge. Foge, porque Herodes vai procurar para matar. José fugiu. Não é? José fugiu. Quando a pessoa foge, a pessoa não foge assim, ó, estou indo, fui, estou aqui, tá, não, a pessoa se esconde, a pessoa camufla, a pessoa procura não ser vista. Foi isso que José fez para livrar o Filho de Deus da morte. Aqui você vai ver que Paulo e Barnabé, quando sabem que vão ser apedrejados, que estão formando um conluio para apedrejá-lo, em Icônio, aqui onde nós estamos, eles fugiram. Por quê? Não era tempo para o martírio, era tempo para o testemunho. Era hora de testemunhar, não era hora de morrer. Então nós precisamos saber que mesmo quando o Espírito Santo nos dirige, quando o Espírito Santo está mandando, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos ser perseguidos, mas precisamos abrir os nossos olhos. Cuidado com as coisas, porque você pode ser alvejado. Pode ser alvejado por uma arma, por veneno. Ah, mas Deus disse que se alguma coisa venenosa eu tomar não me fará mal. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos, cuidado. Procure se virar para que nada aconteça. Você vê que os 12 aqui fugiram? Eu dou graças a Deus que além de serem homens cheios do Espírito, eles eram também muito inteligentes e maduros na fé. Se não teriam ficado para ser apedrejado, a história teria mudado completamente. Agora nós vemos que o resultado da grande pregação deles em Icônio, com muitas conversões, porque eles tiveram muitas conversões, a Bíblia diz, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os judeus. Então, você vê que depois de tudo isso acontecer, tantas bênçãos, eles tiveram que sair correndo, sair fugindo como se fossem criminosos. E isso aconteceu aqui nessa cidade. Mas nós vamos ver que de Icônio eles continuam para Listra, eles fogem para Listra, mas nós podemos ver que eles foram perseguidos aqui em Icônio, mas eles vão voltar. Eles vão voltar. E assim, quando eles fogem para um distrito romano diferente, para a cidade da Licaônia, não é? Nós vamos ver que o trabalho de Deus continua. Vamos ver uma coisa. Quantas vezes nós não sabemos lidar com as frustrações?
Eles não vieram em Icônio para ficar só um pouco de tempo e sair correndo. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo a Icônio para implantar a igreja, para pregar e ficar mais tempo. Mas não deu, tiveram que fugir. Houve frustração dos planos dele? Houve. Como você lida com a frustração? Primeiro, nós temos um chamado hoje, mal do século, que eles dizem que é a depressão. O que é a depressão? Depressão é uma doença. É uma doença que é o resultado de acúmulo. Quando a depressão é uma doença antiga, não é nada moderno, foi estudada no 4º século antes de Cristo por Hipócrates. E ela começa com uma leve anedonia, que é a ausência de prazer, e ela vai progredindo até os estágios mais elevados. Não é? Então, quando você sente um cansaço, desinteresse pelas coisas, por 2 dias descanse, pode ser cansaço. Passou desse tempo, abre o olho. Ore, porque você é cristão. Ore, mas vá a um médico, vá a um clínico. Ele vai lhe examinar e certamente vai pedir uma bateria de exames. Você faz os exames, leva para ele. Ele vai olhar e vai dizer: você está com um nível muito alto de creatinina, ou ureia, ou ácido úrico no sangue. Isso significa, mais ou menos, que o gari não está passando para tirar o lixo. Os rins não estão filtrando bem o sangue. Pode ser que os rins estejam preguiçosos. Então, normalmente, ele vai dar para você um remédio para ativar a função renal. O rim começa a limpar, você começa a levantar. Mas pode ser que no exame que você trouxe, o médico diga: olha, seus exames estão ótimos. Então, o lixo não está acumulado no sangue. Ele está acumulado na alma. Amargura, mágoa, ressentimento, irritabilidade, tudo isso, como é ansiedade, angústia, tudo isso. Então, ele vai mandar, logicamente, ele vai dar algum remedinho para você poder dormir, descansar, e vai mandar você para um profissional, para você começar a falar, para jogar pela boca a sua vida, e o profissional vai só anotando ali, não é? Hoje tem tantos métodos, tantos métodos, para saber o que está se passando. No tempo que eu fiz psicologia, o meu doutorado é em psicologia, não tinham tantos métodos. Eu fiz doutorado em TEP, que é Técnica de Exames Psicopedagógicos, mas hoje em dia tem demais. E hoje em dia tem pessoas que estão fazendo análise sem ter estudado psicologia. Isso é um perigo. Sem ter conhecimento, não é? É um perigo mexer na alma dos outros. Mas, o que é que eu vou fazer? Está dando dinheiro. Né? Por isso que as pessoas preferem vir comigo, que é de graça. É 0800, né? É 0800, mas só para dizer, por que vem a depressão? Se ela não é no corpo, é na alma. A depressão é um acúmulo, ela começa a pesar, ela é o resultado de um acúmulo. Você vai acumulando normalmente ira. Você planeja tudo. Eu sempre dou um exemplo assim. Você tem um armáriozinho para guardar remédio. E a gente que tem filho
tem que ter um armáriozinho mais alto. Aí você põe o armário aqui no seu quarto e em cima você põe a chave. Lá, naquela noite fria, maravilhosa, você encostadinho lá, você acorda 1h da manhã com uma dor de cabeça. Aí você vira para um lado, você vira para o outro, é o pescoço. Você tem que se render. Tenho que tomar uma Novalgina, digamos. Aí você levanta da cama, com muita raiva de ter que levantar, vai até a cozinha, que manda não botar um frigobar, vai até a cozinha, traz um copo d'água, bota o copo d'água na mesinha de cabeceira, aí você vai pegar a Novalgina, chega lá, você passa. Cadê a chave? Passou ali um marido ou um filho. Não botaram a chave no lugar. Tiraram o remédio e não devolveram a chave lá. Agora você se irrita. Você não ficou irritado na hora que acordou com a dor de cabeça. Você não ficou irritado quando teve que ir na cozinha para buscar água. Mas você ficou irritado porque você não pode pegar o remédio porque frustrou o seu plano. Frustrou. A frustração produz ira. E o acúmulo de ira produz a depressão, produz a neurose. Esse acúmulo da neurose. E uma neurose, e outra pode levar você a uma depressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles foram frustrados ali. Eles fugiram. A Bíblia nos prepara para momentos de frustrações. Um exemplo. Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês onde que está isso. Está em Mateus, eu creio que é no capítulo 14, quando Herodes decapitou João Batista e os discípulos de Jesus Cristo vieram dar para ele a notícia, não é? De que no versículo 11 de Mateus 14 está escrito: foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois, foram e o anunciaram a Jesus. Não convidaram Jesus para o enterro. Foram anunciar a Jesus. Olha a reação de Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguiram-no por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Presta atenção. Jesus, quando recebe a notícia de que João Batista estava enterrado, ele só tem uma direção. Eu quero ficar a sós. Eu vou para um lugar deserto. Vou ficar a sós. Ele queria pensar. Porque agora era só ele, o precursor já tinha morrido. Ele tinha o que pensar. Tomou um barco e foi. Vou para um lugar deserto. Chegou lá, estava todo mundo. O que você faria no lugar de Jesus? Não tenho agenda marcada? Não marquei com ninguém, não chamei ninguém aqui. Tenho direito. Tenho direito de ficar a sós. Ele, quando chegou lá, viu a grande multidão. Disparou o gatilho da misericórdia no coração dele. Curou os enfermos. Não despediu ninguém de mãos vazias. Por causa da dor dele. Ali o que foi que aconteceu? O plano dele foi frustrado e o Pai foi glorificado. Quando os nossos planos não dão certo, é um momento muito duro,
Mas nós precisamos arrumar a bagagem dos planos frustrados e recuar, porque o plano de Deus está em avanço. O plano de Deus está avançando. O plano de Deus para Paulo e Barnabé naquela hora não era serem apedrejados e mortos. Era que eles continuassem. Graças a Deus eles tinham perna e eles fugiram para Listra e Derbe. Nós precisamos saber, a Bíblia está cheia de ensinamentos. Quando em Marcos 4, Jesus Cristo chega na terra do Gadareno, para mim aquilo foi um espetáculo. Porque aquele homem era o cartão postal da vergonha de Decápolis. Homem nu, meus irmãos, homem nu na rua hoje chama atenção, ninguém quer ver. Pelos sepulcros, todo arranhado, todo sujo. Devia ser mal cheiroso. Ali, correndo entre os sepulcros. Homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus desembarcou, falou, espírito maligno, sai deste homem. Ele veio correndo, adorou Jesus. E teve tudo o que nós sabemos que aconteceu. Logicamente, ele ficou liberto dos demônios, foi tomar um banho, cortar o cabelo, botar a roupa. Daqui a pouco está ele sentadinho ouvindo Jesus pregar. A notícia se espalhou e nem tinha internet, né? O povo veio para ver. Quando viram um homem sentado em perfeita saúde, ficaram apavorados. Mandaram Jesus embora. Eles não souberam lidar com a libertação. Jesus disse, tudo bem. Tudo bem. Plano de Jesus frustrado ali, frustrado. Ele queria fazer mais. Ele podia ter dito não. Eu vim aqui para fazer uma obra. Eu tenho mais para fazer. Eu tenho poder para libertar outros. Ele podia, vou ficar, porque... Ele disse, não. Acabou. O homem queria vir com ele. Ele disse, não, você vai ficar, porque sua vida é um testemunho. Foi, tomou barco, atravessou. Quando chegou do outro lado, o que foi que aconteceu? Multidão. Lá vem Jairo. Se prostra aos pés dele. Minha filhinha está doente até a morte, vem. Impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus, eu vou. No caminho para a casa de Jairo, vem a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Dali sai para ressuscitar a filha de Jairo. Dali a pouco ele está alimentando 5.000 homens com pão e peixe. A bênção que ele não pôde ser aqui em Decápolis, ele foi lá, do outro lado. Houve uma frustração, mas a frustração é transformada em frutificação. O plano que Deus tem para a vida dele não acabou só porque o povo não queria. Então nós precisamos saber que quando os nossos planos são frustrados, é avanço do plano de Deus na nossa vida. Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo e Barnabé seguramente deixam em Icônio uma turma que creu. Tem uma turma que creu. Nem toda a semente caiu na beira do caminho. Nem toda a semente caiu no solo rochoso. Ficaram discípulos ali e eles vão para Listra. Quando nós pensamos nisso, que a cidade que já estava dividida ficou desse jeito,
que eles fugiram, nós podemos imaginar o que se passou na vida desses dois homens. Será? Mas foi o Espírito Santo que mandou. Nós lembramos, o Espírito falou. E por que está acontecendo tudo isso? Poxa vida, em Pafos, houve aquele levante. Agora aqui, em Icônio, já querem nos matar. Olha, nós precisamos saber de uma coisa. Paulo e Barnabé, eles não eram crentes de tantos anos quanto nós somos. Né? Aqui tem gente que eu sou muito mais tempo no Evangelho do que Paulo e Barnabé eram. Né? Muito mais tempo. E você acha que não vem uma seta de dúvida? Será que nós estamos fazendo tudo certo? Será que nós estamos percebendo a direção do Espírito? Quantas vezes você tem dúvida? Mas, irmã, ter dúvida é pecado? Não. Tem a dúvida positiva e a dúvida negativa. A dúvida positiva, ela lhe leva a buscar a verdade. Você não sabe, você vai buscar. A dúvida negativa é aquela que você nega, você diz, não pode ser e acabou. E você fica duvidando o resto da vida e você nega a verdade. Quando nós vemos aqui, a dúvida pode ter sido uma das setas malignas que invadiram a mente de Paulo nessa hora e de Barnabé. Porque agora eles estavam ameaçados de morte. E você vai ver que a tentativa de morte vai continuar em Listra. Mas aqui em Icônio, eles saíram dali porque estavam ameaçados de morte. Porque às vezes a gente pensa, apedrejamento, joga umas pedras. Não, apedrejamento. Eles apedrejam até a morte. Apedrejam até a morte. Quantas vezes você tem tido dúvida? Às vezes nós pensamos, fulano está dirigido pelo Espírito, ela faz tudo certinho, ele faz tudo. Tem um momento em Atos 16, em que, na viagem missionária de Paulo, eles dizem assim, e percorrendo a região frígio-gálata, Atos 16, versículo 6, tendo sido, olhe bem, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Olha só. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Preste bem. Eles estão no meio do mar. Eles vão na direção da Ásia e o Espírito Santo diz por aqui não. Negativo. Aí eles se dirigem para Bitínia, o Espírito de Jesus Cristo diz não. Então para onde nós vemos? Você vê dois homens e a turma deles dirigidos pelo Espírito Santo no meio do mar sem ter para onde ir. Sem saber qual é a direção. E aí, para onde vai? No meio do mar. Alguma vez você já ficou assim? Sem ter a direção para o próximo passo? Você não sabe. E você ora. E você jejua. E você clama a Deus. E aí, em vez de você sossegar o seu coração e Deus ir para o cantinho com ele, você fica ligando para os outros para receber profetada. Quantas vezes cometemos esse erro? Estavam lá, no meio do mar, sem saber para onde ir. Trabalho missionário, de marca maior, dirigido pelo Espírito Santo. E agora? O Espírito diz para cá, não. O Espírito de Jesus Cristo para lá, não. Então para onde que eu vou?
Fica lá. Quanto tempo? Não se sabe. Até que à noite foi preciso um anjo se fantasiar de macedônio para aparecer para Paulo e dizer: passa na Macedônia e ajuda-nos. Por quê? Isso significa dúvida. Nós, às vezes, não sabemos o que fazer. Não sabemos qual é o próximo passo. Não sabemos. Uma coisa a gente tem que saber: que nós estamos com Deus. Às vezes, Deus quer que dê uma parada. Deus quer que dê uma paradinha. Mas nós somos, às vezes, muito afoitos. Eu tenho esse problema, eu sou muito afoito. Eu estou aqui, mas eu já sei o que eu vou fazer amanhã. E eu já durmo pensando, já pulo da cama direto. Eu sou muito apressada. Isso é um defeito meu. Muito apressada. Você sabe que uma pessoa esperar na porta do supermercado, que abre 7 horas da manhã, para correr, ser a primeira no açougue e dizer: pesa 40 quilos de carne e moe 40 de linguiça, 40 de salsicha, 40 de peito de frango, para quando? Para o mais rápido possível ir para o caixa, para o mais rápido possível. É tudo assim. Porque às 9 eu quero ver se eu estou na porta do banco, porque primeira semana no Banco Itaú abre às 9. Eu tenho tudo assim. Porque fisicamente eu sou sozinha para fazer tudo. Ministério, serviço social, minha família, tudo. Então, às vezes a gente fica desse jeito. Não sabe para onde ir. Isso é horrível. Eles ficaram desse jeito. E agora, para onde? Mas olha, eles correram, eles fugiram para Listra e Derbe, porque era o melhor lugar para eles. Quem disse que o Espírito Santo não estava na história? Se eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. O que nós podemos aprender aqui também é o seguinte: é que nem sempre andar com Deus é fácil. Não é. Porque nós temos aqui na terra um adversário. Jesus Cristo disse, e quando Jesus Cristo disse, ele diz: haverá guerra, reino contra reino. Não pense que trevas não incomoda. Luz incomoda trevas. E nós somos luz. Nós somos luz. Nós incomodamos trevas. Olhe Paulo e Barnabé. Os primeiros filhos de Deus que pisam em Icônio. Nunca um filho de Deus tinha pisado em Icônio. Nunca. Vou explicar isso para vocês da seguinte maneira. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem assim. O corpo do homem. Mas ele não podia estar conectado ao homem pelo corpo. Então ele criou um corpo invisível, imaterial, que se chama alma. Mas o Deus também não podia estar conectado ao homem pela alma. Então Deus, que é espírito, criou um espírito no homem. Para que pelo espírito do homem, o homem se conecte a Deus. Então Deus dirige, o espírito do homem se abastece em Deus, abastecido em Deus ele dirige a alma e a alma dirige o corpo. Tudo bem. Quando houve o pecado, o que morreu no homem foi o espírito. A Bíblia diz que o espírito morreu no homem, mas não diz que ele desapareceu. A partir de Adão, o homem era visto no reino espiritual da seguinte maneira: corpo, alma e um defunto espiritual. Só isso. Corpo, alma e um defunto espiritual. O primeiro homem que vem depois de Adão, espírito, alma e corpo, foi Jesus.
Porque Jesus nunca tinha pecado. Você vê que o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus às margens do Jordão, porque ele tinha o Espírito. Porque se não tivesse, o Espírito não teria pousado. Deixa eu dizer, você vê isso escrito em Gênesis 8, quando aquela pomba sobrevoou, mas não achou lugar para colocar os pés, porque era tudo morto. Se está tudo morto, o Espírito Santo não. Aí, Jesus Cristo é o único primeiro homem que vem inteiro como Deus criou, espírito, alma e corpo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Bem, quando João Batista queria saber como reconhecer o Filho de Deus, Deus disse para ele: aquele sobre quem tu vires descer e pousar o Espírito, é ele que batiza com o Espírito. Quando você pousar, às vezes, em português, significa pousar e sair, mas se você olha numa Bíblia em inglês, diz assim, come down and remain, permanecer. Aquele sobre quem tu vires descer e permanecer o Espírito. É ele que batiza com o Espírito. Antes de Jesus, o Espírito não podia descer sobre ninguém, porque o Espírito estava morto. Por isso, é necessário que aconteça a conversão. Naquela hora que você confessa Jesus como o Senhor, ele dá vida no seu espírito. Esse espírito que estava morto ressuscita e aí o Espírito Santo faz de você a habitação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos assim, somos dirigidos pelo Espírito Santo, meus irmãos, no reino do Espírito, todos os demônios e anjos sabem quem nós somos. Sabem. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Somos, porque somos filhos de Deus, que temos as marcas. Nós sempre tomamos o carimbo. Nós temos. Então, logicamente, quem disse que isso afasta demônio? Quem disse? Tem anjos? Sim, Deus já determinou anjos ao nosso favor. E nós não temos que nos preocupar com o demônio. Mas o mundo espiritual existe. E você vê aqui em Icônio como esse mundo espiritual das trevas, como eles vêm com gana para matar. Por apedrejamento. Eles levantam as autoridades. A cidade está dividida. Porque os judeus, com as autoridades dos gentios, eles querem matar. Você vê como entra, não apenas para impedir a pregação do evangelho, eles não expulsam, eles querem matar. Esse espírito que entra com força lá em Pafos, ele vai progredindo e ficando mais agressivo. Esse império das trevas não está satisfeito, nunca vai ficar. E você vai ver que à medida que eles vão andando, a coisa vai ficando pior. Eles fogem para Listra, e em Listra eles vão ser, Paulo vai ser tido como morto. Nós vamos ver depois de uma grande coisa que vai acontecer lá, uma cura maravilhosa. Uma coisa nós podemos saber e aprender do que aconteceu em Icônio. Não conte
que você agora está protegido e ninguém vem contra você. Vem. Vem. Quantas vezes as pessoas me dizem, irmã, mas a senhora pode ficar na favela o que for, porque os bandidos não fazem nada com a senhora. Quem disse que bandido respeita a própria mãe dele? Eu não quero saber quem é bandido ou quem deixa de ser. Eu não subo o morro para ver bandido, porque para ver bandido eu não preciso subir, eu vejo lá embaixo mesmo. Qualquer lugar a gente vê. O grande problema é que às vezes nós, filhos de Deus, achamos que porque eu estou orando, eu estou em jejum, eu estou bem, não vai ter perseguição. Vai ter, primeiro, porque você é ser humano. Segundo, você é filho de Deus. Jesus Cristo falou de uma guerra, reino contra reino. Olha, o diabo não é nosso inimigo, porque Jesus Cristo mandou amar o inimigo. O diabo é nosso adversário. Adversário é aquele que joga num campo oposto para nos derrotar. E se nós o derrotarmos, ele sai e vai ficar se exercitando, se fortalecendo e procurando as nossas brechas para quando ele atacar de vez. Se nós bobearmos, ele vai levar a melhor. Nós vimos o que aconteceu agora em Israel. O que é que o Hamas estava fazendo? Enquanto Israel estava no Anais, eles estavam construindo os túneis. Eles estavam se preparando para atacar de uma vez só e matar. Esse é o quê? O Hamas é o quê? Adversário. Adversário. Quem é o Hamas? Possuído pelo espírito que nós chamamos antissemita. Eu não gosto desse termo antissemita, não é? O espírito que já se mostrou inimigo para matar Israel desde que Israel saiu do Egito. Vai ser sempre assim, de geração em geração. É o espírito de Amaleque. Ele recua para se preparar. Ele vai estudar os seus flancos, as suas entradas, as suas brechas para atacar. Você vai ver que daqui em diante, esses judeus vão acompanhar Paulo e Barnabé, até a hora que eles acharem que mataram. Começou aonde? Pafos. Agora, nós já estamos em Icônio, e nós vamos ver a grande perseguição que vai piorando cada dia. À medida que eles vão andando e pregando, cada dia mais a perseguição é acirrada. Nós estamos nesse caminho. Esse caminho das pregações que Paulo está indo, que o Espírito Santo está levando, nós precisamos saber que é o caminho da nossa vida. Não é porque nós tivemos uma vitória antes que agora Satanás deixa, ele se prepara para trazer uma maior. Se ele não conseguiu lhe derrotar de um jeito, ele vai querer derrotar de outro. Mas, irmã, eu não quero essas perseguições. Você não tem que querer. Se você é filho de Deus, você será odiado pelo mundo e por tudo que está no mundo. A carne, o diabo e o mundo. Você já é odiado porque você é filho de Deus. Então nós precisamos saber que Icônio é o lugar que começa com a divisão e com a perseguição de morte. Porque até agora não tinha tido. E Icônio começa. Amanhã nós vamos ver Listra e vamos ver Antioquia. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.